Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Eleições 2022. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos sistemas políticos existentes, entre eles o presidencialismo, vigente no Brasil, e também o parlamentarismo e o semipresidencialismo. Como eles funcionam e em que medida impactam o governo de uma nação. Para debater esse tema, nosso convidado é o cientista político e consultor legislativo Rafael Silveira. Muito obrigado pela sua presença, professor Rafael. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Debater sistemas políticos é debater a forma como os poderes se relacionam também, não é isso? E no Brasil, a gente vem sendo acostumado ao longo dos últimos anos a discutir justamente isso, essas relações entre poder executivo, legislativo, judiciário. Alguns dizem que um acaba se intrometendo no outro. A tendência é essa mesmo ou é uma participação natural entre esses poderes? Bom, os poderes eles foram formulados para viver harmonicamente. E essa convivência é uma convivência que tem que sempre vir a contento das suas próprias funções e de algumas funções que são consideradas atípicas, que consideram exatamente o aspecto de controle que existe em cada um desses poderes. Mas eles, sim, precisam dessa convivência. Essa convivência tem de sempre respeitar os aspectos institucionais e jamais se resvalar para aspectos pessoais daqueles que ocupam as funções principais, as lideranças de cada um desses poderes. Então, o que nós pretendemos sempre ver num universo formado por diferentes poderes é a manutenção do equilíbrio institucional. Perfeito. Agora, quando a gente fala sobre a forma de Estado brasileira, hoje a gente tem um Estado, uma federação. Na verdade, qual é a diferença entre a república e a federação, se é que há? Na verdade, são duas coisas que se somam. República é o governo em que a soberania do povo, onde nós temos um processo de escolha, um processo eleitoral periódico, um processo de liberdade dentro desse processo eleitoral, com competição, conferindo a possibilidade de todos nós, cidadãos, escolhermos os nossos representantes em diferentes esferas. Isso na situação brasileira. Aí entra um pouco a questão da federação. O nosso modelo, além de ser republicano, é também um modelo federativo, onde nós temos diferentes divisões regionais, que são espécies de repartições do país, mantendo uma certa autonomia e uma capacidade de maior governabilidade, respeitando aspectos regionais. Então, nós temos na nossa República a União, os Estados, e nós também temos, diferente de diversos países do mundo, os municípios também considerados como entes da federação, cada um desses representando uma esfera específica. O cruzamento desses dois elementos fornece amplas possibilidades da gente repartir o poder, oferecer muito pluralismo nas escolhas, nas opções que o eleitor tem e ele dispor dessas melhores opções na hora de fazer a seleção dos grandes dirigentes. Agora, professor, o Brasil escolheu o presidencialismo para poder ser aí o seu sistema de governo. E muita gente acha que isso pode ter um problema, muito poder concentrado na mão de um presidente da República, algumas decisões ali, nós temos a figura da medida provisória, não é? Que é um instrumento também que foi criado para auxiliar o governante do executivo com urgência e relevância, não é? Ter mais acesso rápido a uma decisão. Quais são, assim, as virtudes e os principais desafios do presidencialismo? O presidencialismo é um sistema que foi idealizado pelos Estados Unidos e isso acabou se espalhando pela América toda. Praticamente toda a América é presidencialista. O Brasil, ele num primeiro momento, ele resistiu um pouco a isso porque éramos monarquia, mas assim que nos convertemos à república, nós também nos convertemos a uma república presidencialista. O presidencialismo é um sistema em que os poderes estão bem divididos, especialmente executivo e legislativo, cada um mantendo a sua autonomia, mantendo as suas funções e repartições, que é o que nós mais ou menos estamos acostumados. A grande questão do presidencialismo é que existem muitos presidencialismos. Na América Latina, na América como um todo, apesar de vários países ser presidencialistas, mas, por exemplo, o presidencialismo dos Estados Unidos é bem diferente do brasileiro. Então, o que define isso?
exatamente a quantidade de poderes que o presidente da República tem em suas mãos. Então, normalmente, os presidentes latino-americanos são presidentes que concentram o maior número de poder, isso dado pela Constituição, isso tudo respeitando um Estado democrático de direito. Né? Então, e dentro da América Latina também nós temos diferentes divisões, diferentes categorias de presidentes, mais fortes e não tão fortes assim. Essa concentração de poderes, ela pode ser muito bem gerenciada, ela pode ser muito bem conduzida por aquele que ocupa a presidência e não necessariamente ele gera esses frutos, essas desconfianças. Tudo passa por um processo de avaliação de contexto, da maneira, do estilo da liderança, das contingências externas, dos resultados eleitorais, da formação de maiorias em que essas pessoas que ocupam o executivo conseguem construir com o Congresso. Então, são muitas variáveis que são operadas e que sim, elas podem trazer presidencialismos extremamente harmônicos e muito produtivos, como também podemos ter a sensação de que o presidencialismo está em crise. Pois é, falando sobre medidas provisórias, eu fiz um levantamento há pouco tempo e vi que o número de medidas provisórias só cresce e proporcionalmente nos governos elas têm aumentado. Por que isso? O presidencialismo brasileiro está encontrando alguma dificuldade de negociação com o legislativo? Para falar das medidas provisórias nesse tocante, é muito importante a gente explicar essa necessidade do presidente conseguir construir coalizões. Um presidente que consegue... O que é a coalizão? É um conjunto de partidos que se unem em torno do presidente, apoiando o seu governo. Então, um presidente, para ter uma tranquilidade, para ter a chamada governabilidade, ele precisa construir uma coalizão mínima que lhe ofereça possibilidades concretas de aprovar as suas propostas, as suas políticas, de apoiar o seu governo. O que ocorre, Tiago? Muitas vezes, o presidente da República consegue formar uma coalizão, uma boa coalizão, aquela que lhe oferece confiança e segurança. Nesse caso, existe um processo de negociação muito interessante, um processo de cooperação também bem razoável entre os dois poderes. E aí o número de medidas provisórias, não necessariamente ele é explosivo, ele é um processo mais negociado. É um processo em que até pode ter muitas medidas provisórias, mas sempre com uma espécie de licença dessa base majoritária que o presidente tem. Ocorre que quando o presidente ou quem ocupa a presidência da República não consegue construir uma boa coalizão segura, suficiente para lhe garantir esta governabilidade, o que acontece? Nós temos o que muitos especialistas e cientistas políticos chamam de ação unilateral. É que o presidente que é minoritário, o que ele observa? O meu relacionamento está em conflito, eu não consigo construir essa coalizão, eu vou recorrer ao poder que eu tenho. Vou emitir medidas provisórias atrás de medidas provisórias. Então não há um equilíbrio entre todos os outros tipos de iniciativa que ele tem. Então, nesse cenário de muitas medidas provisórias, e principalmente um cenário em que essas medidas provisórias não têm vida fácil no Congresso, é um cenário de alerta para a condução de um presidente. Porque pode chegar a uma certa paralisia da pauta política do país. Sem dúvida. E assim, nesses últimos tempos, nós temos observado muitas medidas provisórias perderem o prazo. Isso não era muito comum há alguns anos atrás. E, eventualmente, até algumas medidas rejeitadas. Agora, dentro do nosso presidencialismo, existe a figura também constitucional do impeachment, que um processo de impeachment é uma certa febre dessa relação, dessa coalizão que talvez não esteja bem sustentada. E o Brasil já passou, já chegou ao fim e chegou a impeachmentar 2 presidentes, mandatários, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do presidencialismo. Ele tem essa fragilidade, como se coloca hoje no nosso país, há sempre esse risco para o presidente da República? Bom, por causa da experiência brasileira, que é muito rica em termos de eventos de impeachment, parece que há sempre um risco iminente do presidente passar por um processo desse.
Só para esclarecer o público, há diversos pedidos de impeachment que chegam no Congresso. Só que quase todos eles não têm muita fundamentação, não têm um vínculo suficiente para mover o mandatário, no caso o presidente da Câmara dos Deputados, para iniciar um processo. Mas, assim, pedidos de impeachment são vários. A frequência é até muito maior do que a gente pensa. Imagina, é verdade. Mas o que acontece? Na nossa história, o impeachment aconteceu sempre por conta de um insucesso na formação de uma base de apoio. O pensamento majoritário da ciência política aponta que, durante a presidência do presidente Collor, eles apontam que ele não soube construir uma coalizão. Então, ele iniciou minoritário. E aí, por conta das controvérsias, das medidas econômicas, a inflação, crise econômica, isso tudo erodiu completamente o ambiente político desfavoravelmente a ele e, portanto, aí isso se somou aquelas denúncias e aí formou-se um cenário extremamente favorável para ter um impeachment. Um impeachment que foi assim, muito fácil, digamos assim, fácil no sentido de foi um processo muito rápido. No mais recente impeachment que nós tivemos um processo um pouco diferente. A presidente Dilma tinha uma base, mas ela começou um segundo mandato com uma base inconsistente. Uma base que não estava ali com ela mesma, ela estava uma base reticente. E isso era um processo que já estava vindo já no final do seu primeiro mandato. E aí o que ocorreu? Crise econômica, a própria base não teve segurança em relação à liderança da presidente e criou-se todo um clima de erosão dessa base de apoio e aí não só a erosão, mas a conversão da base de apoio numa base oposicionista. Professor, então vamos falar agora sobre o parlamentarismo, que para muitas pessoas que analisam esse aspecto do presidencialismo, poderia ser uma alternativa, inclusive no mundo o parlamentarismo é realmente uma experiência assim, majoritária de sistema de governo. O que ele tem de diferente em relação ao presidencialismo? Tem várias diferenças, mas principalmente o parlamentarismo é um sistema de governo onde poder executivo e poder legislativo eles surgem da mesma matriz, da mesma base. Ou seja, o processo eleitoral que vai oferecer para todos nós, ou para quem vive esse sistema, o resultado dos seus escolhidos, deputados, senadores, decorre desse resultado a formação de um governo. Qual é o partido majoritário ou a coalizão majoritária que é possível de ser obtida no resultado eleitoral. Então, depois das eleições é que se observa essa coalizão, se ela existir, forma-se um governo. Quem vai liderar? Alguém desta coalizão ou deste partido majoritário, indicado pelo próprio partido ou pela própria coalizão. Então, o governo nasce depois das eleições. Né? Aí é o desafio do primeiro-ministro, né, que é aquele escolhido como representante desse governo, vai ser justamente manter essa coalizão para poder decidir os rumos do país? Sem dúvida. O princípio da coalizão vale tanto para presidencialismo quanto para parlamentarismo. O que acontece ali, no parlamentarismo, a situação do primeiro-ministro ela é muito mais delicada, porque o parlamento pode apresentar uma moção de desconfiança. Olha, eu não gosto mais desse primeiro-ministro, tira ele. Aí o partido majoritário ou a coalizão tem que escolher outra pessoa para assumir o posto. Então a gente vê muitas notícias do Reino Unido, da Itália, com várias possibilidades de trocas de primeiro-ministro, trocas de gabinete que eles chamam, né? Então, assim, essa variação, dependendo do país muito grande, gera um certo desconforto, mas são países que já estão acostumados com essa dinâmica, né? Pensa agora, vamos pensar conjunto, como é que seria o cenário brasileiro num sistema parlamentarista? Será que nós teríamos condição, os nossos partidos teriam condição de manter uma governabilidade ao estilo de um parlamentarismo? Fica uma pergunta interessante para ser respondida. Até porque há muitos partidos com representação no Congresso Nacional, né, professor? Isso aí realmente é uma questão... Sem dúvida, Tiago. E você tocou num ponto nevrálgico. O Brasil é conhecido como um caso no mundo de um dos maiores sistemas partidários mais fragmentados que existem. E isso significa o quê?
É tanta gente, são tantas siglas e é uma dificuldade muito grande, porque essas siglas diferentes não necessariamente são representativas de ideias diferentes, não necessariamente. No Brasil, isso ainda é muito pouco definido. Então, essa quantidade de siglas, olha a dificuldade para você fazer uma coalizão. Pensa num cenário multifragmentado como esse, formar governos pós-eleição. Então nós temos sim um grande desafio no Brasil nesse tipo de sistema, um fortalecimento do nosso sistema partidário, siglas que realmente correspondam a ideias. Agora é interessante trazer também um componente histórico. O parlamentarismo já foi rejeitado por plebiscito no Brasil, por plebiscito aqui no Brasil 2 vezes, né? Quer dizer que a própria população talvez perceba um pouco dessas dificuldades que o senhor traz. Eu acredito que, Tiago, nós temos um problema aí de cultura e de história, cultura política e de história, né? Nossa tradição é a concentração nas pessoas. O nosso voto, o voto brasileiro é essencialmente concentrado nos candidatos e não nos partidos. E essa tradição move muito a eleição de alguém, uma pessoa que vai liderar o país, que vai conduzir as grandes transformações. Esse sobrepeso numa pessoa é uma tradição brasileira. E essa tradição brasileira, ela repercute nas pessoas de uma maneira muito intensa, íntima, quase emocional. Tanto é que nós tivemos o plebiscito de 1993, onde inclusive foi dada a oportunidade para o país escolher se mantinha república ou não, né? Poderia escolher entre monarquia e república, né? Inclusive, foi um plebiscito interessantíssimo. Mas ali as tradições foram mais marcantes. Embora a Assembleia Nacional Constituinte e o parlamento daquele momento, a legislatura daquele momento, tinha fortes pretensões de ser parlamentaristas. Então, é muito interessante falar que a nossa Constituição, o processo constituinte foi quase sempre moldado para sermos parlamentaristas, então vários instrumentos para funcionar num parlamentarismo, mas chegou em determinado momento da decisão, a Assembleia Constituinte resolveu ser presidencialista, né? É verdade. Agora, professor, nem parlamentarismo, nem presidencialismo. Há uma outra opção, que é o semipresidencialismo, que ao longo dos últimos anos aí também vem sendo discutido. O que seria esse semipresidencialismo, que é a terceira forma de sistema de governo? O semipresidencialismo nada mais é do que uma mistura entre esses dois sistemas que nós acabamos de falar. Então nós temos, sim, no semipresidencialismo, um presidente da República eleito num momento específico e num momento diferente do resto das eleições parlamentares. E depois eleições parlamentares. Então nós temos sim um presidente que tem poderes, que tem atribuições, só que um pouco mais restritas. E nós temos, por outro lado, as eleições parlamentares cujo resultado vai redundar naquele mesmo processo na escolha de um primeiro-ministro. Então, no semipresidencialismo nós temos presidente e primeiro-ministro. E aí tem algumas circunstâncias interessantes do semipresidencialismo. Se o presidente e o primeiro-ministro são do mesmo partido ou da mesma coalizão, ok, a coisa fica mais fluida e há sim uma nítida liderança do presidente da República, mesmo num semipresidencialismo. Ocorre que esse sistema ele pode gerar outro tipo de resultado, que é o quê? A eleição parlamentar não corresponder, na sua maioria, com o partido do presidente da República que venceu, com o candidato que venceu. Então, nós vamos ter um presidente de um partido ou de uma coalizão e um primeiro-ministro de outra coalizão. Isso os especialistas chamam de coabitação. Então, é um processo de negociação, de barganha em outro nível. Hoje a gente né? tem esse exemplo de sistema de governo em Portugal e na França, né, que na verdade é o principal, onde a gente vê sempre notícias sobre essa dificuldade, às vezes, de governar, né, que o chefe de governo tem, porque tem um chefe de Estado, às vezes, de um outro partido. Exato. Eu costumo, para os meus alunos, eu costumo brincar da seguinte maneira. Se você souber o nome do primeiro-ministro da França, com certeza o sistema ali é de coabitação. Porque qual a ênfase que se dá também nos noticiários? Sempre o presidente, o presidente, o presidente. Atualmente nós temos o quê? O presidente Macron. O presidente Macron, qual é o primeiro-ministro do presidente Macron? Nós brasileiros não sabemos.
Se soubéssemos, com certeza é porque a imprensa cobriria as ações políticas desse primeiro-ministro e ele, sem dúvida nenhuma, seria de um grupo divergente do presidente, um grupo que teria que conversar em outras instâncias, né? Marcelo, professor Rafael, a gente fala muito sobre a crise da democracia, falamos sobre esses sistemas de governo, mas a gente vê também, muitas vezes, a própria população ou sem interesse pela política, ou sem saberem quem votou nas eleições passadas. Que fenômeno é esse? Quer dizer, algum outro sistema de governo poderia diminuir essa situação, ou isso aí é algo mais genérico da nossa própria formação educacional, política? Bom, vamos começar pelo sistema político. Pode ser, às vezes, muito fácil pensar que mudando o sistema político você induz a participação e a cidadania. Pessoalmente, eu não creio nisso. Acredito que o sistema que foi escolhido, o sistema que está sendo adotado, é o resultado possível desse nível de participação. Claro que, dependendo da quantidade de pessoas que se interessam pela política, e se interessar pela política não é se converter em político, é participar, acompanhar, viver um pouco mais essas questões, de maneira a influenciarmos os nossos parlamentares ao longo da legislatura. Isso é interesse pela política. E, claro, há pessoas que partem desse interesse e enveredam pelas carreiras. Mas o sistema, as diferentes escolhas de sistema político dificilmente resgataria essa dimensão de credibilidade, de maior vontade das pessoas em querer participar. Então, me parece que é o inverso. O sistema atual é que sofre injunções de maior participação. Uhum. Tradicionalmente, a Europa ela tem uma tradição muito grande de participação política das pessoas, um envolvimento natural, um envolvimento um pouco mais próximo do que nós, por exemplo. São sociedades que têm essa tradição mais bem construída. Quase todos eles são parlamentaristas. Por quê? Porque eles atribuem uma importância muito grande na eleição parlamentar. Coisa que aqui a gente nem sempre percebe. E nós não temos essa correspondência no Brasil. A gente só lembra, por isso que você mesmo falou, muitas pessoas não se lembram nem em quem votaram. Não se lembram qual foi o voto para senador, para deputado estadual, distrital. Essa pouca lembrança já reflete um voto circunstancial, um voto ali muito de momento, não um voto pensado, um voto imaginando um cenário futuro. Então, me parece que isso é um dos nossos desafios enquanto sociedade, melhorarmos essa atribuição de valor para as eleições parlamentares, porque são eleições fundamentais, não apenas para o exercício da cidadania, mas para o equilíbrio entre os poderes e governabilidade do futuro presidente da República. Agora, professor, para a gente finalizar, só falar um pouquinho sobre a democracia direta, em contraposição com a democracia representativa, que é essa que a gente vai às urnas e vota, elege, escolhe, mas tem também mecanismos constitucionais, como plebiscito, referendo. O senhor acha que aqui no nosso país a gente deveria investir mais nessas situações, até para criar essa cultura política? Acho que sim, acho que poderíamos nos utilizar mais desse tipo de expediente, mas utilizar mais não é substituir a nossa democracia representativa. Na verdade, Tiago, o conceito de democracia tem que ser um conceito assimilado por todos nós, uma dimensão muito maior do que essa apenas do nosso momento eleitoral. A dimensão da democracia é essa participação ao longo dos anos, o acompanhamento, o interesse legítimo pelos valores e pela qualidade da representação. Isso implica utilização desses mecanismos, induzir os nossos parlamentares ou fazer com que haja esse processo de colocação, de ouvir às vezes a população, principalmente em pautas onde o Congresso não consegue formar maiorias e são pautas absolutamente relevantes, exatamente para não ser judicializado, para não precisarmos da intervenção, das interpretações do Poder Judiciário. Que é outro pepino, como se chama. Pois é, né? que é delicado, o Judiciário tem um papel importantíssimo nisso, mas ele não precisaria ter com tanta frequência muitas vezes. Uhum. Então o exercício da representação é uma soma de participação, desses mecanismos constitucionais, da participação na nossa vida cotidiana, na nossa dimensão de perceber
que se nós não fizermos alguma coisa, se nós não nos interessarmos por alguma coisa além das nossas próprias vidas particulares, a gente não consegue ganhar um bem maior. Essa soma toda é que dá o vigor da democracia e não apenas essas culminâncias como nós vamos ter agora dos grandes momentos eleitorais. Ok, professor Rafael Silveira, gostaria de agradecer muito o seu espaço aqui na TV Senado com a gente, até de certa maneira elucidando de maneira didática essas questões aí que são importantes para a nossa nação. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos. O Eleições 2022 fica por aqui. O programa já está disponível na internet. Se você quiser rever ou compartilhar essa entrevista, acesse senado.leg.br/TV ou então youtube.com/TV Senado. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.